Em algum momento recente, você provavelmente sentiu isso. Uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse mudando no mundo. As notícias parecem mais intensas, os acontecimentos parecem mais rápidos, e a sensação de que estamos vivendo tempos incomuns cresce a cada dia. Muitas pessoas tentam ignorar isso. Outras dizem que sempre foi assim. Mas quando você olha com atenção, quando observa os acontecimentos ao redor do mundo, uma pergunta começa a surgir. E se algo realmente estiver acontecendo agora? E mais importante ainda, e se a Bíblia já tivesse avisado sobre isso? Durante milhares de anos, as Escrituras falaram sobre um tempo específico da história. Um tempo marcado por confusão, guerras, crises espirituais e uma sensação global de inquietação. Em Mateus, capítulo 24, Jesus falou sobre esses sinais. Ele disse que haveria guerras e rumores de guerras. Nações se levantariam contra nações. O amor de muitos esfriaria e o mundo entraria em um período de grande turbulência espiritual. Agora pense por um momento. Quando você observa o mundo hoje, essas palavras parecem familiares? Conflitos surgem em diferentes partes do planeta. Tensões políticas aumentam. Crises econômicas aparecem inesperadamente. E, ao mesmo tempo, a humanidade parece mais conectada do que nunca. Tecnologias avançam em um ritmo que nunca vimos antes. Sistemas digitais se expandem, economias se transformam e um mundo cada vez mais interligado começa a surgir diante dos nossos olhos. Para muitos, isso parece apenas progresso, mas para aqueles que estudam as Escrituras, uma pergunta inevitável aparece. Será que estamos vendo a preparação de algo maior? O livro de Apocalipse descreve um tempo em que sistemas globais surgiriam, sistemas capazes de influenciar economias, controlar estruturas sociais e exercer poder espiritual e político sobre o mundo. Durante séculos, muitas pessoas pensaram que algo assim seria impossível. Mas hoje, em um mundo onde bilhões de pessoas estão conectadas digitalmente, essa possibilidade parece muito menos distante. Isso não significa que cada evento seja automaticamente o cumprimento final das profecias, mas significa que o cenário descrito na Bíblia está se tornando cada vez mais plausível. E isso levanta uma pergunta importante. Por que Deus revelou essas coisas nas Escrituras? Será que o objetivo era apenas assustar as pessoas? Ou existe um propósito maior? Quando você lê atentamente as palavras de Jesus, fica claro que o objetivo nunca foi gerar pânico. O objetivo sempre foi despertar. Em Lucas, capítulo 21, Jesus disse algo interessante. Ele afirmou que quando certos sinais começassem a aparecer, seus seguidores deveriam levantar a cabeça, porque sua redenção estaria próxima. Em outras palavras, os sinais não são apenas advertências, eles também são lembretes. Lembretes de que Deus continua guiando a história. Talvez você tenha percebido algo nos últimos anos. O mundo parece mais tenso, mais dividido, mais espiritualmente confuso. Valores que antes eram considerados fundamentais, agora são questionados. Aquilo que antes era claro, agora se torna confuso. A verdade parece cada vez mais relativa. E, curiosamente, isso também foi descrito nas Escrituras. A Bíblia fala de um tempo em que muitas pessoas chamariam o bem de mal e o mal de bem. Um tempo em que a confusão moral se espalharia. Quando você observa essas mudanças culturais, é difícil ignorar o quanto essas descrições parecem familiares. Mas existe algo importante que muitas pessoas esquecem quando falam sobre os sinais do fim. A Bíblia não descreve apenas crises. Ela também descreve a ação de Deus no meio dessas crises. Enquanto o mundo se agita, Deus continua trabalhando. Enquanto a confusão aumenta, Deus continua chamando pessoas para perto dele. E talvez a pergunta mais importante neste momento não seja apenas: estamos vivendo tempos proféticos? Talvez a pergunta mais importante seja: como você está respondendo espiritualmente a esses tempos? Porque a verdade é que sinais não foram dados apenas para serem analisados. Eles foram dados para provocar transformação. Quando uma pessoa percebe que a história está avançando, que o mundo está mudando e acontecimentos importantes podem estar se aproximando, essa pessoa começa a olhar para a própria vida de maneira diferente. Prioridades mudam. Coisas que antes pareciam essenciais perdem importância. E aquilo que realmente importa começa a ganhar mais valor. Ao longo da história bíblica, sempre que Deus enviava avisos, esses avisos vinham acompanhados de convites. Convites para arrependimento, convites para fé, convites para retorno espiritual. No tempo de Noé, o mundo estava cheio de violência, mas Deus ainda ofereceu um caminho de salvação. No tempo dos profetas, muitos avisos foram enviados antes de grandes acontecimentos.
E no Novo Testamento, a mensagem continua a mesma. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos tenham oportunidade de se voltar para Ele. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje sentem um despertar espiritual acontecendo. Em meio ao caos, em meio às crises, muitas pessoas começam a buscar algo mais profundo. Elas percebem que dinheiro, tecnologia, poder não conseguem preencher o vazio que existe dentro do coração humano. E é nesse momento que muitas voltam seus olhos novamente para Deus. Se os sinais realmente estão se intensificando, então o mais importante não é viver com medo. O mais importante é viver com discernimento. A Bíblia nos chama repetidamente para vigiar, para permanecer firmes, para manter nossa fé viva. Em vez de entrar em pânico, o chamado das Escrituras é para permanecer atento, fortalecer a esperança e lembrar que Deus continua no controle da história. Porque no final, a mensagem da Bíblia não é apenas sobre o fim dos tempos, é sobre redenção. É sobre um Deus que conhece o começo e também conhece o fim. Um Deus que, mesmo quando o mundo parece confuso, continua guiando aqueles que confiam nele. E talvez seja por isso que tantas pessoas hoje sentem um despertar espiritual acontecendo. Não apenas eventos políticos, não apenas avanços tecnológicos, mas um movimento espiritual mais profundo. Um despertar, uma chamada de atenção, uma chamada de vigilância. E agora surge uma pergunta muito pessoal. Se os sinais estão aparecendo, se o mundo está mudando, e se a Bíblia realmente nos alertou sobre tempos como estes, você está preparado espiritualmente? Você está atento ao que está acontecendo ao seu redor? Ou está vivendo como se tudo fosse continuar exatamente como sempre foi? Talvez este momento da história seja mais significativo do que imaginamos. Talvez muitas das coisas que estamos vivenciando façam parte de um cenário maior, um cenário que ainda está se desenrolando. Mas uma coisa permanece clara: em tempos de incerteza, a fé se torna ainda mais importante. Então, enquanto o mundo continua mudando e os acontecimentos parecem se acelerar, lembre-se de algo essencial. Deus não foi pego de surpresa por nada do que está acontecendo. Ele já havia alertado, ele já havia preparado seu povo. E para aqueles que permanecem atentos, cada sinal não é apenas um motivo de preocupação, é também um lembrete de que a história está caminhando exatamente para onde Deus disse que caminharia. Agora eu quero fazer uma pergunta diretamente para você. Depois de tudo que está acontecendo no mundo, você acredita que estamos vendo sinais importantes dos tempos? Escreva nos comentários: eu estou vigilante. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. E se este vídeo fez você refletir, se fortaleceu sua fé ou ajudou você a enxergar o mundo de uma forma diferente, então inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui nós continuaremos analisando os sinais, fortalecendo a fé e lembrando que mesmo em meio à incerteza do mundo, Deus continua no controle da história.